Nós vamos fazer nossa exposição hoje no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Então, Lucas 1, 26 a 38. O texto diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Escrituras, Senhor. Obrigado pelo nascimento de Jesus. Que tudo que a gente fale agora, pense, seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Tem uma conversa que se popularizou bastante na internet entre Antônia Bonjara e o pensador brasileiro Clóvis de Barros. A Bonjara fazia várias entrevistas com várias pessoas famosas e no final era característico dele perguntar para o seu entrevistado: o que é a vida? Em uma dessas entrevistas, Clóvis de Barros era o convidado. Ele perguntou para o Clóvis: Clóvis, o que é a vida? E aí o Clóvis ficou um pouquinho reticente, assim, pensativo. Aí ele respondeu de uma forma bastante materialista: Veja, a vida é uma condição de energia que busca mais energia, potência em busca de potência. O Abonjara olhou bem para o Clóvis de Barros, ficou meio assim, perguntou de novo: Clóvis, o que é a vida? E aí o Clóvis responde: intervalo de tempo em que uma energia dura com a consciência de ser alguma coisa. Aí o Abonjara olha para o Clóvis e pergunta mais uma vez: Clóvis, o que é a vida? E aí tem a terceira tentativa do Clóvis de Barros em responder. Ele diz assim: dor e sofrimento. Afinal, não lembro de ter sofrido antes de nascer e tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Aí o Abonjara não se contenta mais uma vez com a resposta. Ele olha para o Clóvis e fala assim: Clóvis, eu quero uma resposta vinda de você, dando os livros. O que é a vida? Eles se olham por alguns instantes e, de repente, na falta de resposta, o que sobra é um abraço entre os dois. E ali acaba o episódio. O que é a vida? Já parou para se perguntar nisso? O que é a vida? A gente tem algumas definições biológicas sobre o que é a vida. A gente sabe falar o que é um ser vivente e um ser inanimado. Só que perceba que isso não explica o que é a vida. Ela só diz para a gente que alguns seres são animados e outros seres são inanimados. Tem um pensador chamado Michel Henry que ele tem a seguinte frase: apesar dos progressos maravilhosos da ciência, ou antes, por causa deles, é que hoje se sabe menos, cada vez menos, sobre a vida. Só que ao mesmo tempo, todo mundo aqui sabe o que é vida, de forma intuitiva. Todo mundo sabe reconhecer um ser vivente. Todo mundo, quando olha uma plantinha, sabe que aquele é um ser vivo, um animal, uma outra pessoa. A vida, ela se revela para a gente. Por mais difícil que seja definir o que é vida, a gente sabe o que é vida. É impressionante quando a gente olha para lá fora, daquele monte de concreto, um monte de prédio, a gente vê ali, na frestinha do asfalto, saindo uma plantinha.
e a gente sabe que ali está saindo uma vida. Quando a gente vê um animalzinho correndo para a gente vê a vida ali. Quando a gente vê o primeiro choro de uma criança, a gente sabe que a vida está ali. Quando a gente vê as aves voando no fim da tarde, a gente vê a vida. As músicas, os esportes, as piadas, os amores só existem porque a vida existe. E a vida, quando a gente começa a pensar sobre ela, a gente percebe que ela é o inesperado num universo cheio de matéria inanimada. Quando a gente tem uma leitura só científica da realidade, a gente só vê matéria, átomos, de repente está ali a vida se revelando para a gente. E talvez a grande pergunta não seja o que é a vida, mas da onde vem a vida? Afinal, a gente só é ser vivente porque a vida é dada para a gente. E alguns milênios atrás, a própria vida, a vida com V maiúsculo, se revelou para a gente de uma forma totalmente diferente do que a gente esperava. Numa cidade bem pequenininha lá na Galileia, diante de uma circunstância que confundiria qualquer mente sábia. E se os pequenos atos do cotidiano, as plantinhas, os animais, o nosso dia a dia, já nos trazem alegria, já nos trazem esse espanto, quanto mais quando a gente vê que o próprio autor da vida começa a ter uma vida humana como a nossa. Embora ainda não seja Natal, e o Natal esteja um pouquinho longe, eu queria trazer hoje a reflexão sobre o nascimento de Jesus, sobre o nascimento da vida, sobre o advento do Senhor, que sendo a própria vida, um dia nasceu numa pequena cidade lá na Galileia. E para a gente estudar esse tema, esse texto, eu queria dividir em 4 partes. A primeira parte é o contexto, que vai do versículo 26 até o 27. A segunda parte é a introdução do anjo, que vai do versículo 28 até o 33. A terceira parte é a pergunta de Maria, versículo 34 a 37. E por fim, o encerramento do diálogo no versículo 38. Então, contexto do 26 ao 27, a introdução do anjo do 28 ao 33, a pergunta de Maria do 34 ao 37 e, por fim, o encerramento do diálogo no versículo 38. Vamos então para a nossa primeira parte do texto. O bom desse texto, e ajuda muito o pregador, é que o próprio texto começa dando contexto já do que está acontecendo. Então, a gente tem ali algumas partes importantes. A gente tem a revelação de que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Gabriel tinha sido citado um pouquinho antes nas Escrituras, quando Lucas fala do anúncio sobre a gravidez de Isabel a Zacarias. Então, a gente já sabe quem é Gabriel, pelo relato de Lucas. Ele é um anjo enviado por Deus. E agora, depois dele falar com Zacarias, ele aparece para falar com Maria. E da mesma forma que aconteceu anteriormente, o anjo é enviado para falar sobre um nascimento. Só que uma diferencinha particular. Olha só que interessante. O anjo acabou de aparecer para Zacarias. E eu não sei se vocês lembram o contexto, mas Zacarias era o sacerdote do templo. Então, um anjo apareceu para um sacerdote homem no templo. Não que fosse algo que acontecesse no dia a dia, um anjo aparecendo para um sacerdote no templo. Mas é algo muito mais esperado, certo? Primeiro, ele aparece para o marido e não para a esposa, para o homem. Para um sacerdote, uma pessoa ali com uma estirpe, ali, um certo grau de importância religiosa em Israel. E dentro do templo, do centro religioso. E aqui a gente vê um total contraste entre o que acontece do anjo aparecendo para Zacarias com o que aparece com o anjo aparecendo para Maria. Em primeiro lugar, ele aparece para Maria numa pequenininha cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré era praticamente insignificante. Ela era provavelmente uma cidade, uma aldeia, na verdade, de moradias de barro, com mais ou menos 500 pessoas. Ela era tão desconhecida que Lucas precisa falar que ela era na Galileia, porque senão o leitor provavelmente não conheceria essa cidade. E aí tem aquele consenso, né? Nada de bom pode vir de Nazaré. O que de bom pode vir de uma cidade tão pequenininha? Numa aldeinha de barro ali, com 500 pessoas. Ou seja, Nazaré não era uma cidade rica, frutífera, como, por exemplo, a nossa cidade de Jundiaí, bonita, grande. Não, era uma cidadezinha, pequenininha. Então, imaginem se a gente fosse trazer a nossa expectativa messiânica para hoje.
A gente está esperando o Messias chegar. A gente vai esperar que ele venha de onde? Sei lá, Nova York, de Jerusalém, de uma cidade grande da China, qualquer coisa. Agora imagina vocês saindo no noticiário falando que o Messias nasceu em Mucajaí, no interior de Roraima. Ia ser meio estranho, né? Não ia ser muito intuitivo. Não só pelo tamanho da cidade, por não ser uma cidade importante, mas pelo tão pequeno que ela é, né? Até probabilisticamente é um negócio improvável de acontecer. Mas é isso que está acontecendo, tá? Ali, o anjo está aparecendo para uma moça que mora numa cidade muito pequena, muito insignificante da época. E ele aparece para uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E essa parte aqui do texto traz para a gente um outro contexto inesperado. Se antes ela aparece para Zacarias, um sacerdote, agora ela aparece não para José, mas para Maria. E para ser mais estranho ainda para a gente, Maria provavelmente era uma adolescente ainda, pela idade que as mulheres judias casavam na época. Então é possível que Maria tinha entre 12 e 15 anos nessa época. Então, vejam, um anjo está aparecendo para uma menina de 12 a 15 anos, comprometida a se casar com um homem, numa cidade totalmente esquisita. Olha o contraste com o que Zacarias estava acontecendo um pouquinho antes. E você já se perguntou, em algum momento, por que Deus escolheu uma virgem compromissada para que Jesus nascesse? Por que não uma mulher casada? Ou por que não uma virgem, mas sem compromisso? A gente tem duas respostas para essa pergunta. A primeira eu vou trabalhar aqui e a segunda mais adiante do texto. A primeira delas, o próprio texto de Lucas diz: José era um homem da casa de Davi. A gente sabe que existia a expectativa messiânica de que seria um filho de Davi que continuaria o reinado de Davi. Então era importante, para cumprir as escrituras, para cumprir as profecias, que essa pessoa, que esse Messias nascesse da linhagem de Davi. E por isso que Lucas dá essa ênfase: José era da casa de Davi. Era necessário que a mulher que desse o filho, que desse a luz ao Messias, fosse da linhagem de Davi. Então vejam um contexto. A gente tem um anjo vindo para uma pequena vila para se encontrar com uma noiva adolescente. Tudo isso mostra para a gente o tom que Lucas está trazendo ao texto. O maior presente de Deus ao ser humano não vem de dentro de um palácio. Não é anunciado para o rei terreno, mas ele é cercado de humildade e de simplicidade. Desde o início da vida de Jesus, até mesmo antes do ministério começar, antes dele ter vários debates e embates com os líderes fariseus, Deus já começa a se mostrar de uma forma que nenhum coração humano poderia conceber. Tendo esse contexto em mente, a gente vai para a nossa segunda parte do texto, que é a introdução do anjo, que vai dos versículos 28 até 33. Então, depois de trazer todo esse contexto, Lucas começa o relato da interação entre o anjo e Maria. E a gente tem então, primeiro, os versículos 28 a 30, que diz assim: E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Antes de tudo, é bom a gente ter em mente que esse salve aqui não é o salve do torcedor do Corinthians de hoje, tá? Salve era uma expressão formal de boas-vindas, né? Esse salve. Mas o grande ponto importante aqui do começo do texto é a segunda palavra da frase. Não salve, mas agraciada. Maria, sem dúvida, era uma mulher muito piedosa. A gente lê nas Escrituras, a gente vê isso, lê nos Evangelhos, vendo diversos relatos, a gente sabe. Maria era uma pessoa piedosa. Só que o anjo não fala: salve pessoa que cumpre as leis de Deus, salve merecedora da graça, salve pessoa muito boa, salve minha inspiração. Ele fala: salve agraciada, salve pessoa que foi agraciada por Deus, salve pessoa que Deus concedeu
graça. Por quê? Porque ele quis. Deus, pela sua soberania e vontade, quis escolher aquela garota improvável naquele contexto improvável. E Maria, obviamente, se assusta com aquilo. Só que é interessante que a gente vê que o texto não diz pra gente que ela ficou pensativa com o fato de ter um anjo na frente dela. O questionamento dela foi: o que você quer dizer com agraciada? Por que eu sou agraciada? Então o anjo, quando ele percebe o incômodo de Maria, ele diz para ela o seguinte: não tenha medo. E é sempre engraçado, né? A gente vê nos relatos bíblicos, especialmente do Antigo Testamento, você vê lá, aparece um anjo com 8 olhos, 7 asas, não sei o que lá, e o anjo fala: não tenha medo. Você fala: pô, como eu não vou ter medo desse negócio aparecendo na minha frente? Só que a aparência de Gabriel provavelmente não era estranha, ou pelo menos o texto não relata isso. E ele reafirma, então, que Maria tinha sido abençoada por Deus. E tem um detalhe importante nessa bênção de Deus a Maria. Percebam que Maria não é a única pessoa que aparece sendo agraciada por Deus nas Escrituras. Noé foi abençoado por Deus, Davi foi, Ana foi, e vários outros personagens bíblicos. Só que notem que Lucas não dá nenhum motivo para a escolha de Maria. E muito menos o anjo aparecendo como uma resposta de petição. Então, normalmente, a gente vê nos relatos bíblicos uma pessoa sendo agraciada porque Deus gostou de algo que a pessoa fez. Deus viu aquilo e achou bom. Ou senão a pessoa pediu algo para Deus e Deus agraciou ela com um presente, com uma dádiva. Aqui não tem isso. Simplesmente Deus agraciou Maria. Fim. Simplesmente, Maria, você foi agraciada, o Senhor está com você. O anúncio de Jesus, então, ele é iniciado com Deus agraciando pessoas inesperadas pela soberana vontade dele. A revelação das boas novas se inicia com a graça de Deus para com seu povo. Começa com Maria e depois se espalha para todo o povo de Deus, só pela graça. E após essa saudação inicial, Gabriel começa a expor que bênção é essa nos versículos 31 a 33. Ele diz assim: você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A forma como o anjo anuncia a gravidez a Maria é uma fórmula bastante usada no Antigo Testamento, em que é dito que uma pessoa ficará grávida, e em geral se dá alguma característica dessa criança que vai nascer. Mas o que estava sendo revelado pelo anjo não era qualquer nascimento. Era o cumprimento de uma profecia dada por Deus a Isaías muito tempo antes, em que a virgem daria à luz a um filho, que seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Então ali era o nascimento de um rei que estava sendo anunciado àquela jovem de Nazaré. Aquela jovem da pequena cidade da Galileia, estava sendo anunciado para ela que um rei chegaria. Esse bebê nazareno, que nasceria, filho de Maria e de José, seria o herdeiro do trono de Davi, só que muito maior do que Davi. Percebam que Davi se entrou no trono por um período de tempo, mas não está mais lá. O trono de Jesus, pelo que o anjo diz e pelo que a gente sabe, não terá fim. É um reinado para sempre. Então percebam o que está acontecendo aqui? Para aquela menininha, para aquela moça, está sendo anunciado que um novo reino está começando. Um novo rei está chegando. E um reino eterno. A vida de Jesus é muito mais que o início simples de um novo reino. É um reino que não vai acontecer daqui a um tempo, no futuro. É um reino que já acontece quando Jesus nasce. Naquele momento, o reino está chegando. Obviamente, ele se cumprirá perfeitamente na segunda vinda de Cristo. Mas ali era o rei nascendo. O rei que reina até hoje. O rei nascendo de uma jovem menina da Galileia. Então, em um determinado dia, do nada, o anjo Gabriel aparece para uma jovenzinha, dizendo que o maior rei de todos está chegando. Então, a gente vai para a nossa terceira parte do texto, que é a pergunta de Maria, que vai do versículo 34 até o 37. Maria, obviamente, não estava entendendo isso. Tudo era novo, é uma surpresa para ela.
E se a gente se pergunta sobre o reinado de Jesus, sobre quão grande é esse nascimento, Maria olha o anjo e volta um pouquinho atrás na pergunta. Ela quer saber como que uma virgem pode ficar grávida. Então, enquanto o anjo já está dizendo para Maria que ela vai dar luz a um menino, que ele vai ser rei, Maria fala, não, pera. Como assim? Eu nunca tive relação com homem algum. Como é que eu posso ficar grávida? Eu não sei se vocês perceberam no texto, mas em momento nenhum o anjo disse que ela vai ficar grávida agora. Ou que vai ser rápido. O anjo simplesmente disse que ela dará luz a um filho. Então poderia ser depois do casamento, poderia ser daqui a alguns anos, poderia ser algo muito para o futuro. Mas Maria percebe, conversando com o anjo, o quão imediatamente aquilo vai acontecer. A gravidade daquilo, a intensidade daquilo. Então, não que seria algo trivial se o anjo falasse isso para Maria, e se um anjo aparecesse para Maria e falasse que ela ia ficar grávida depois que se casasse. Já seria algo estranho. Mas ela ia fazer tudo isso, ainda sendo virgem, antes de casar, é mais estranho ainda. E a resposta do anjo é uma passagem muito bonita das Escrituras. Então, no versículo 34 ao 36, diz assim, ao 35. Então Maria disse ao anjo, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O nascimento de Jesus acontece pelo poder criativo de Deus. E é desse poder que o anjo está falando na sua resposta. Então, se na primeira parte, logo no comecinho, eu perguntei, por que Jesus precisava nascer de uma jovem, de uma noiva comprometida, se por um lado a gente sabe que o compromisso dela era necessário por o bebê ser da descendência de Davi, por outro lado, vejam que aqui ele é concebido por Deus, ele é envolto por Deus, ou seja, ele quebra toda a descendência adâmica, ele quebra toda a sequência do pecado, toda a sequência de separação espiritual de Deus. Jesus nasce sem nenhum tipo de corrupção pelo pecado, porque ele é envolto ali na sombra do Espírito. Então, se de um lado ele é compromissado para cumprir as profecias de Davi, por outro, ele é totalmente separado. É o Jesus, que é 100% homem e 100% Deus. Na gravidez de Maria, Lucas mostra para a gente o poder criador de Deus sobre o mundo. Deus não precisa das leis que ele mesmo criou. Deus é o autor da vida. A gente aqui tem vida. Nós somos seres viventes, só que só Deus dá a vida. A gente pode gerar crianças, a gente pode ter inúmeros filhos, mas é só o Senhor, no fundo, quem dá a vida e também quem recolhe essa vida no momento que Ele quiser. E por ser o autor da vida, só Ele pode dar início a um outro ser humano da maneira que Ele o prouver. Ele fez isso com Adão, fez isso com Eva e faz com Jesus, de formas diferentes. E é na autogeração de Cristo que uma nova criação se inicia. E essa aqui é uma das maiores belezas do texto. É a vida, o autor da vida, começando a ter vida. Uma vida que ele teria, assim como nós, andando entre a gente. Imaginem vocês, o autor da vida, aquele que dá a vida, aquele que cria a vida, andando com os outros seres viventes. Andando com as pessoas com quem é ele que está ali, deixando elas sobreviverem. É ele quem está sustentando. É isso que acontece quando Jesus vem. É a própria vida em volta daqueles a quem ele dá a vida. Aquele que criou toda a matéria, todo o universo, aquele que possibilita que todo ser vivente exista. O Logos, que estava desde a criação do mundo, agora está sendo desenvolvido, bem pequenininho, no corpo de uma humilde nazarena. É a própria vida se desenvolvendo à semelhança dos demais seres viventes. E ainda no trecho, a gente tem outro ponto bastante importante. Cristo não é somente o Filho de Deus, porque ele continua o reinado de Davi. Ele é chamado de Filho de Deus porque ele é literalmente o Filho de Deus. Ou seja, existia essa expectativa do Filho de Deus no sentido metafórico. O Filho de Deus, aquele que é abençoado por Deus. Mas aqui não é só um metafórico, é literal. É de fato o Filho de Deus vivendo, crescendo. Mas ao mesmo tempo que ele vive, o Filho de Deus está ali sendo criado
por uma adolescente, por uma jovem nazarena e depois por um pai carpinteiro, numa pequenininha cidade. Então, se por um lado Jesus é literalmente o Filho de Deus, ele é também a pessoa mais humana que já existiu. Afinal, quem pode ser mais humano do que aquele que não tem pecado? O novo rei nascendo é o maior ser humano que já existiu, o ser humano mais puro, o ser humano mais parecido com aquilo que Deus nos fez. E para terminar a resposta à pergunta de Maria, o anjo aponta para uma outra gravidez milagrosa, como uma forma de mostrar a verdade do que está acontecendo. Ele fala assim: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês da gestação para aquele que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então, no versículo 7 desse capítulo de Lucas, a gente tem a informação de que Isabel era estéril. E é importante perceber que, olha só, o anjo dá essa resposta para Maria. Ele fala assim sobre Isabel, fala: Isabel, sua parenta, era estéril, ela está dando à luz. Mas percebam que interessante, que Maria em momento algum pede um sinal. Maria em momento algum questiona o que o anjo está dizendo. A única pergunta que Maria faz é como aquelas coisas se dariam, mas não se elas aconteceriam de fato. Maria em momento algum questiona o que o anjo está dizendo para ela. O que acontece ali é a graça de Deus, não só falando as coisas para Maria, mas também dando amostras, mas não pela falta de fé de Maria, somente pela graça do nosso Senhor. Olha só a disposição do coração de Maria. Ela não pergunta se aquilo vai acontecer, ela não questiona. A dúvida dela é no como, mas não se aquilo de fato que o Senhor mandou dizer vai acontecer. O mesmo Deus que possibilita uma mulher estéril engravidar é o Deus que torna uma virgem grávida, porque para Deus nada é impossível. E após o anjo terminar sua resposta, a gente tem a resposta final de Maria no diálogo, que está no versículo 38. Então, a última parte do nosso sermão tem apenas um versículo, o 38, em que ele diz assim: Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. Para a gente que já conhece o desfecho da história, parece óbvia a reação de Maria, né? Afinal, é Jesus que está sendo filho. Então, a gente lê no texto e fala: poxa, se eu fosse Maria, estaria muito feliz. Imagina só, eu dar a luz a Jesus, a dar a luz ao rei, dar a luz ao Filho de Deus. Só que assim, né? Para ela tudo era muito estranho, muito novo. Então, vamos fazer um pequeno exercício aqui de se colocar no lugar dela. Lembrem que Maria morava numa cidade de cerca de 500 pessoas. Imaginem o quão rápido a fofoca não corria num lugar desse. O quanto que as pessoas não saberiam o que estava acontecendo. Provavelmente todo mundo conhecia Maria. Todo mundo sabia que ela estava noiva de José. E de repente, de um dia para outro, ela aparece com um barrigão lá. Ela aparece grávida. Ou, na melhor das hipóteses, ela casa e pouquinho tempo depois já nasce um bebê. Acho que muitos de nós aqui, eu pelo menos, ficaria bastante preocupado, né? Com o que as pessoas falariam, qual seria a reação dos meus amigos, dos colegas, qual seria a fofoquinha, o que ia acontecer comigo. E sabe o que é mais interessante ainda? É que Maria não sabe ainda que José sabe disso. No Evangelho de Mateus a gente vê que o anjo apareceu para Maria e depois ele apareceu para José. Só que Maria não sabe disso. Maria não sabe que José está sendo avisado também. Então, Maria tem um risco de reputação dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus familiares e do seu noivo. E qual que é a reação de Maria? Talvez a nossa, a minha com certeza, seria começar a jogar esse monte de problema para o anjo, né? Igual a gente vê um monte de profeta do Antigo Testamento, né? Deus vai lá dar uma resposta, ele coloca outro problema. Deus dá uma resposta, ele coloca outro problema. Igual Isaías, Jonas e etc. Todos que a gente vê. Só que Maria, ela reage muito diferente. Maria nem balbucia ali. Ela se coloca como serva de Deus. Ela simplesmente fala assim: faça a sua vontade, que seja feita a tua vontade. A reação de Maria é no coração de servo, um coração que só se importa em obedecer ao Senhor, independente do que as pessoas vão achar, independente dos julgamentos que ela vai receber. O importante para ela é só uma coisa: que seja feita a vontade do Deus dela.
E com o tempo, obviamente, Maria vai entendendo um pouco melhor a grandeza do que foi anunciado. Mas mesmo quando as coisas estavam obscuras, a reação dela é um exemplo para cada um de nós. É um vislumbre da atitude que cada seguidor de Cristo precisa ter. Antes de tudo, colocar-se como servo diante do seu Senhor. É uma atitude de fé diante do inesperado, do estranho, do incalculado. Diante daquele que se revela de formas estranhas, que nenhum homem, nenhuma mulher esperaria. E que cuida de cada um que é graciado por Deus. O autor, sustentador da vida, vem para o mundo em carne e osso, de forma extremamente humilde. Em uma família simples, em um lugar simples, de uma forma simples. As perguntas sobre o que é vida ganham muito mais cores quando a gente vê o nascimento da própria vida. A revelação da gravidez de Maria não acontece em um grande salão, com as principais pessoas do reino, os principais homens da época. Não acontece no templo, diante dos sacerdotes. Não acontece diante dos conhecedores da lei. Acontece para uma adolescente, num lugar afastado e humilde. A vinda de Cristo não é um evento para os orgulhosos, não é um evento para os senhores desse mundo. É para aqueles que dizem: aqui está seu servo, que seja feita a tua vontade. Nesse reino inaugurado por Jesus, não importa status, raça, condição financeira, gênero, importa a confiança no Deus que cumpre as suas promessas. Importa crer no Filho que veio, viveu e morreu por nós. Importa se colocar como servo diante da maior de todas as revelações. O Filho de Deus nasceu para morrer, para que pela sua morte nós tivéssemos vida. A alegria da mensagem da revelação do nascimento de Jesus é lembrar que o Senhor não enxerga as coisas desse mundo com os nossos olhos caídos, com a nossa expectativa tola, com os status desse mundo. Os grandes do mundo, para o Senhor, não são aqueles que têm milhões na conta, aqueles que vivem em grandes centros, aqueles que tiveram uma educação notável. Os grandes são aqueles que dizem: seja feita a tua vontade. O grande problema é que para a gente é impossível fazer isso. Para um homem caído é impossível falar: seja feita a tua vontade. Mas como a gente viu, nada é impossível para Deus. E somente a própria vida pode nos reviver para que a gente possa voltar a Ele e adorar Ele e se colocar como servo dEle. A história terrena do Rei Eterno começa em um ambiente em que muitos de nós teríamos vergonha de viver. Diante disso, quem pode se manter orgulhoso? Quem pode reivindicar coisa alguma? Que atitude a gente tem diante de tais revelações, se não confiar, mesmo naquilo que a gente não entende? E é por meio da fé no improvável, do que humilha nosso ego, que aquele que é a própria vida pode transformar nossos corações mortos, nossas obras mortas, em vida e vida eterna. É a lembrança de quem Cristo é e do que Ele fez pela gente, que tira todo o orgulho do nosso coração, que tira toda a vaidade, que coloca a gente diante do Senhor. O Cristo, a própria vida, se humilhando para nascer como um ser vivente, de uma adolescente, numa cidadezinha pequena, bem simplesinha. Se Cristo fez assim, quem é a gente para querer alguma coisa além disso? Quem é a gente para se colocar como orgulhoso, para achar que ele pode ter alguma coisa? É na loucura da vida de Cristo e na morte da cruz que há encontro com a verdadeira vida. A vida daquele nenenzinho que nasceu para trazer vida a todo aquele que crê nele. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de Jesus. Obrigado pelo nosso Senhor, que nasceu de uma virgem. Pela tua graça, Senhor. De forma totalmente inesperada, Jesus veio trazer a vida a nós. A vida daquele que não merece. A própria vida dando sua vida para que pudéssemos ter vida. Obrigado pelo inesperado. Obrigado porque pelas suas ações o Senhor confunde as grandes mentes, mas traz a verdade. Traz a beleza do teu evangelho. Que a gente possa se colocar, Senhor, pela tua graça, como servos teus, como pessoas que dependem de ti, como pessoas que precisam se colocar diante de ti, não pelos nossos méritos, mas pela tua graça.
Que tudo que a gente pensou aqui, refletiu aqui, transforme nossa vida. E essa vida nova dada por Ti, autor e consumador da vida. Em nome de Jesus, amém.